Noite para você. Jovens de todo o país aproveitam a última semana antes do Enem para se preparar para as provas. E vale tudo, viu? Estudar na escola, no cursinho, em casa, sozinho e até com amigos em grupos organizados pelo WhatsApp. Muitos pais torciam o nariz no começo. Mas não é que compartilhar as dicas pelo aplicativo tem dado certo? Olha só. Na reta final para as provas, Isabela, que vai tentar uma vaga para o curso de veterinária, não tira os olhos do celular. Muita gente pode achar estranho, mas ela está estudando. Exercícios, gabaritos, matérias, temas, tudo, a gente tem uma troca, tipo assim, que funciona muito bem. Você está lá fazendo exercício. Alguma dúvida surgiu? O professor te ajuda na mesma hora. A coisa é tão séria que o pai da adolescente aprovou a ideia. O aluno está focado naquilo ali, utilizar um instrumento para o fim didático. É uma forma virtual, é um meio que veio para canalizar, para ajudar. O grupo, criado por essa turma do terceiro ano de um colégio particular da Zona Sul da capital, os alunos interagem todo o tempo com os professores. Muitos dentro de sala de aula não tinham coragem de fazer uma pergunta, ficavam com vergonha. E no grupo eles fazem, porque eles têm um contato bem mais próximo. Foi uma boa para essa interação dos meninos. Mas é sempre bom tomar alguns cuidados. O primeiro deles é não se dispersar com conversas que não tenham relação com o tema durante o tempo de estudos. Outro ponto importante é estar bem preparado e ter todo o conteúdo que foi discutido aqui bem guardado aqui. Afinal, na hora da prova não é permitido usar o celular e quem descumprir a regra pode ser desclassificado do exame. Uma última dica vem desse professor de história. Nos últimos dias antes do Enem, é hora de se concentrar e de relaxar. O emocional é importante na prova do Enem. O emocional no sentido de que está bem consigo, está bem dormido, bem descansado, bem alimentado, certo? Ir para a prova tranquilo, sem cobrança, eu tenho que acertar, eu tenho que passar. Isso vai atrapalhar. E por falar em WhatsApp, você aí de casa pode ajudar a fazer o Jornal da Alterosa. Basta mandar pelo aplicativo um vídeo com alguma denúncia ou flagrante, como fez o nosso telespectador, Wellington da Costa Silva. Segundo ele, o trânsito intenso na Avenida das Tulipas, no bairro Sapucaia, em Contagem, provocou um buraco bem no meio da via, o que oferece risco a motoristas e pedestres. Aqui é um veículo intenso de caminhão, frequentemente. E já mandamos várias solicitações para responsáveis da via, que seria a Copasa, em questão de buracos. Há mais de 3 semanas tem um buraco nessa via e nada deles vir arrumar. Será que estão esperando o momento de chuva para vir arrumar este fato? Segundo a Copasa, uma equipe trabalha no conserto do asfalto. A previsão é de que até o dia 11 de novembro a obra esteja concluída. Mande seu vídeo também. O número do nosso WhatsApp é 8814-1360, código 31. Se preferir, fale com atendimento Alterosa 3237-6085 ou comigo pelo Twitter, Ana Cris Pimenta. Participe. Um motociclista ficou ferido depois de bater num ônibus na Avenida Antônio Carlos, em BH. O acidente teria sido provocado pela imprudência do motorista de um carro de passeio. Um motoqueiro bateu na traseira desse coletivo que está parado aí no canto. O motoqueiro está aqui no chão. A moto foi parar debaixo do ônibus. Por sorte, o motoqueiro não teve aí uma lesão mais grave, porque olha só. Parte do ônibus foi arrancada aqui pela moto. Outro carro fechou a moto, não tive como sair do ônibus. O outro carro fechou o ônibus? Fechou a moto. Fechou a moto? Sim. Você foi jogado da moto? Sim. Eu só vi o barulho e a colisão mesmo. Eu estava parando para desbarcar um passageiro. Assim que eu desembarquei o passageiro, quando eu vi, fez um barulho e quando eu olhei, ele estava passando do meu lado, era um motociclista. Aí só vi isso mesmo. O motociclista continua internado no Hospital João 23. Uma batida deixou 3 mortos e 3 feridos na BR-354 em Cana Verde, no sul de Minas. Um dos motoristas teria tentado fazer uma ultrapassagem proibida.
As imagens do acidente próximo ao trevo de Cana Verde impressionam. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a colisão dos veículos aconteceu depois de uma tentativa de ultrapassagem em local proibido. Quando ele iniciou a manobra de ultrapassagem, ao perceber que ele não conseguiria efetuar essa manobra, ele bateu primeiro na carreta e depois colidiu frontalmente com o Fiat Palio que vinha no sentido contrário. A batida frontal é uma das principais causas de mortes nas rodovias brasileiras e muitas vezes os acidentes acontecem porque os motoristas não respeitam a sinalização. A partir de agora, a multa para quem for flagrado fazendo ultrapassagens proibidas vai ser de R$ 1.915,40, um valor 10 vezes maior do que era aplicado até então. A nova lei que estabelece isso entrou em vigor este mês. O valor da multa nesses casos passa a ser igual para quem é flagrado dirigindo bêbado. Infelizmente a gente sabe que a rodovia em boas condições, existem muitos motoristas que são imprudentes, que não respeitam a sinalização e acabam extrapolando o limite de velocidade. E isso aí com certeza acarreta em acidentes, sinistros e perdas de vidas. Vamos ver se agora resolve, doendo no bolso, né? Uma pessoa morreu num acidente na BR-050 em Uberaba, no Triângulo. Chuva e óleo na pista podem ter contribuído para a sequência de batidas. A sucessão de acidentes deixou o trânsito lento numa das pistas da BR-050 em Uberaba. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, havia óleo na estrada e com a chuva, as condições da rodovia ficaram ainda piores. Um veículo derrapou e colidiu na mureta. Aí o pessoal da concessionária MGO chegou no local, sinalizou a pista, estava aguardando o guincho para remover esse veículo. Com isso, houve um congestionamento e houve uma sequência de colisões traseiras. O primeiro carro a se envolver no engavetamento foi este Cruz. Ele foi atingido na traseira pelo Golf, que não conseguiu parar. Em seguida veio o Gol. Com o impacto, o veículo rodou na pista e foi atingido em cheio pela motocicleta. O piloto Roberto Carlos Pinheiro ficou ferido e o passageiro não resistiu à queda e morreu no local. Quando eles foram lançados no solo, o capacete do passageiro se soltou e ele bateu a cabeça no chão. Já foi identificado e afastado do cargo o servidor público que dirigiu uma van na orla da Lagoa da Pampulha na última sexta-feira. Como nós mostramos aqui, com muita indignação, esse motorista tentou passar por cima de um ciclista. Ciclovia aqui, responsável, para na faixa, que maravilha. Ó! Você tá maluco, meu irmão? Mano, este caso extrapolou os limites. Para aí, ó. Para aí, ó. Só que a falta de respeito na orla da Lagoa da Pampulha não é algo raro. Dá uma olhada nos flagrantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdi as contas. Todos os carros parados na ciclovia. Cara, eu achei que só se vê essa daqui em cima, ó. Não tinha notado essa aqui, te juro. O desrespeito à sinalização pode pesar no bolso. A multa para quem estaciona em ciclovia é de R$ 127,69. O motorista ainda ganha 5 pontos na carteira. Fora o risco de acidentes, os ciclistas acabam passando no meio dos carros. Perigo, às vezes vem um carro atrás, né, e pode passar e buzinar e pode até mesmo acertar a gente ou a gente acertar o retrovisor do carro que está parado. O caso de atropelamento foi na semana passada. O motorista da van, com a marca do governo de Minas, passou por cima da bicicleta, depois de ser questionado pelo ciclista, que estava cansado de conviver com este tipo de irregularidade. A bicicleta é deste estudante, ele já estava equipando a bike há mais ou menos um ano. É um desrespeito enorme, porque, se tem a ciclovia, é local para ciclista e não para motorista. Ali não era lugar de parar e ele estava errado por conta disso. Eu quero que o cara seja punido por isso, eu quero o ressarcimento do prejuízo que eu tive também. Só para não restar nenhuma dúvida, vocês devem ter observado que há 2 demarcações diferentes em alguns trechos da orla. Repare nas imagens novamente. A marcação no asfalto que aparece à esquerda do seu vídeo é para corridas de bicicleta. A de cima, à direita, é para quem quer passear devagarzinho com a bike. Em qualquer uma delas, todo tipo de obstáculo é proibido. Carros que estacionarem na faixa estão sujeitos à multa.
A Coordenadoria Especial de Gestão das Unidades de Atendimento Integrado abriu sindicância e já identificou que o veículo com placa de Belo Horizonte pertence ao governo do estado. O caso está sendo investigado na 3ª Delegacia de Polícia Civil Noroeste. O motorista envolvido no incidente foi ouvido nessa manhã. Ele foi afastado do trabalho provisoriamente até o fim das investigações. Um adolescente pegou uma viatura da PM e foi dar uma voltinha em Santo Antônio do Monte, no centro-oeste de Minas. Olha só a irresponsabilidade do menor. Olha os menores na viatura. Segundo a Polícia Militar, o adolescente que está na direção da viatura tem apenas 15 anos. Ele liga a sirene e sai com o carro. Faz uma manobra, retorna e depois entra de ré neste lava-jato. Na parte de trás do veículo estava um outro adolescente se passando por um preso. Ainda de acordo com a PM de Santo Antônio do Monte, a viatura foi deixada neste lava-jato para manutenção como de costume. O proprietário do local teria se descuidado e o adolescente que o ajuda nas atividades diárias pegou o carro para brincar de policial. Um boletim de ocorrência foi registrado e o dono do estabelecimento será responsável por entregar a direção do veículo à pessoa inabilitada. O caso foi repassado para o Ministério Público. A Polícia Civil de Pedro Leopoldo, na Grande BH, apresentou o homem apontado como responsável pela morte de uma mulher vítima de espancamento. Ela chegou a ficar internada, mas não resistiu por causa da gravidade dos ferimentos. O crime foi em setembro deste ano. A mulher morreu 3 dias após as agressões. Estas fotos, tiradas ainda no hospital, mostram o rosto de Ângela Maria dos Santos, de 41 anos, completamente deformado. Ela foi agredida com socos e pontapés na cabeça. O suspeito é Vanderlei Alves dos Santos, um traficante conhecido em Pedro Leopoldo. De acordo com a polícia, Ângela tentou evitar que um deficiente físico fosse agredido pelo traficante. Ela também interferiu na briga entre o agressor e a namorada dele. Ele dizia, morre, para aprender a não se meter onde não é chamado. Ou seja, ela tentou proteger 2 pessoas que ele iria agredir. Isso gerou nele a raiva e a intenção de matá-la. Na delegacia, o suspeito admitiu as agressões, mas negou ter chutado a cabeça da vítima. Empurrei ela na proximidade, assim, um pouco abaixo do pescoço. Foi a única vez que eu toquei na Janinha, tanto que ela era minha amiga. Ela ficava só lá na minha casa. Eu não matei ninguém. Moradores de um distrito de Juruáia, no sul de Minas, estão revoltados com um crime passional que aconteceu por lá. Uma jovem e um rapaz foram assassinados pelo ex-marido dela, que estaria enciumado e inconformado com a separação. O crime chocou o distrito de Mata do Sino, em Juruáia. Marli Souza Boava, de 28 anos, e Renato Barbosa dos Santos, de 25 anos, foram assassinados a facadas pelo ex-companheiro da mulher. Essa semana ele ameaçou ela, falou que se pegasse ela com outro ia matar ela. Aparecido Ferreira da Cruz, de 29 anos, foi preso. Fui na minha irmã e perguntei, cadê a Marli? Aí ela falou, tá lá pra cima. Em vez de eu ir lá em cima atrás dela, eu fui pra casa dela esperar ela. E nisso que eu tô deitado na cama lá, eu escutei. Ela falou assim, é aqui que eu moro. Eu falei, esse trem não tá certo. Levantei da cama, fui, peguei a faca e escondi. A hora que eles entrou, aí ela deu um beijo nele e falou, vamos no banheiro. Aí eu já cheguei e fiz sem... Foi no impulso mesmo, sem querer, sem maldade. Segundo os moradores, Renato era amigo de Marli há pouco tempo e acompanhou a mulher até a casa dela porque estava de noite. Marli havia se mudado para esta casa há pelo menos um mês porque não aguentava mais as agressões do ex-companheiro. Mesmo assim, Aparecido sempre vinha ao local para fazer várias ameaças à mulher. No dia do crime, segundo testemunhas, ele estava completamente bêbado. O que ele fez não foi papel de homem. Foi um psicopata que ele fez. Vários adolescentes foram parar na delegacia em Juiz de Fora. Eles foram apreendidos durante uma festa numa granja. Saiba por quê na reportagem de Michele Pacheco. 21 pessoas foram detidas pelos policiais militares e levadas para a delegacia. Os PMs apreenderam drogas e 150 frascos de loló. Com os suspeitos foram recolhidos cerca de R$4 mil em dinheiro. As prisões e apreensões foram feitas dentro desta granja de aluguel que fica no Granjeamento Primavera, em Juiz de Fora. No boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que os policiais encontraram o portão aberto. Entraram, viram que havia uma multidão e fizeram as abordagens. Foram moradores que, incomodados com a baderna, chamaram a polícia.
constatou a presença de muitos menores, né, o uso mesmo de substâncias entorpecentes, né. Nós tivemos aí um montante em espécie de dinheiro apreendido também e acabou sendo uma ocorrência encerrada lá com tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. Bandidos foram presos depois de assaltar uma padaria também em Juiz de Fora. Veja. Pelas imagens gravadas pela câmera de segurança, é possível ver o momento em que os dois homens entram na padaria. Um dos suspeitos vai até o caixa e retira todo o dinheiro, R$ 339. Eles levam também isqueiros e pilhas. Depois fogem a pé. Jamir estava no local quando os suspeitos entraram e renderam os funcionários. Eles não me viram, mas eu ouvi tudo. Eu comecei a ficar nervoso lá, querendo ir, socorrer meu irmão. Quando eu ouvi a voz do meu irmão, mas eu não conseguia vê-lo. E ele é balconista. E eu fui saber depois que ele estava no chão com a arma na cabeça. A padaria fica a cerca de 800 metros da companhia da Polícia Militar. O Jamir pegou a moto e seguiu até lá. Só que no meio do caminho, a poucos metros, ele encontrou uma viatura da polícia fazendo patrulhamento. Os policiais, então, iniciaram o rastreamento. Conseguimos localizar os autores homicidados dentro de uma casa e fizemos adentramento na residência dos autores e localizamos a arma e o produto do furto. Bandidos estão à solta no comércio de Alfenas, no sul do estado. Eles aterrorizam as vítimas. 2 ações recentes foram registradas por câmeras de segurança. O bar estava fechando. Quando o último cliente saiu, o bandido fez a abordagem. Este garçom diz que o criminoso chegou armado. Ele conseguiu se esconder próximo a uma geladeira do local. Fico nervoso, agora pensei foi em correr, ué. Correr porque vai que o rapaz resolve querer fazer alguma maldade, dar tiro, não tem nada a perder. No lugar estavam os 2 filhos dos donos do estabelecimento. O criminoso deu uma coronhada em uma mulher e roubou todo o dinheiro do caixa. Levou em torno de R$300, todo mundo ficou muito nervoso. Em mais um assalto em Alfenas, 2 bandidos também abordaram os funcionários desta distribuidora de bebidas no horário de fechamento. Os bandidos mandaram que cerca de 10 pessoas entre clientes e funcionários viessem para este espaço e aqui exigiram que todos eles se deitassem aqui no chão. Após isso, um dos criminosos foi até o caixa e fez a limpa no estabelecimento. Durante a ação, um tiro foi disparado e acertou a gaveta do caixa. Ninguém ficou ferido. Dona Imaculada ouviu o barulho da casa dela. Aí eu abri a porta para me olhar, mas eu fiquei com medo, né? Porque eu estava sozinha em casa e eu fiquei com medo. Fechei a porta correndo e voltei para dentro, né? A Dona Imaculada, que ouviu o barulho do tiro lá na distribuidora de bebidas, já teve vários problemas aqui no brechó que você mantém. Roubo, eles roubam. A luz do sol, eles passam e vão pegando tudo com cabide, tudo que puder eles vão levando. Também em Alfenas, a situação está complicada para os taxistas. Motoristas profissionais estão reféns do medo. O bandido se passou por cliente e pediu uma corrida. O profissional exigiu o pagamento adiantado e o criminoso entregou uma nota de R$20. Aí eu chegando no local, ele pediu, falou assim, me devolve o dinheiro da corrida, eu devolvi. Quando ele pegou o dinheiro, ele veio com o canivete e falou assim, agora eu quero tudo, eu quero o carro, eu quero tudo. Aí eu peguei, ele começou a dar uns golpes em mim, mas não acertou. Depois disso eu peguei e comecei a uma luta corporal com ele. Peguei ele, consegui jogar ele fora do carro. Eu peguei, escorreguei, caí, ele me tomou o celular, 2 celulares que eu tinha. E eu quebrei o braço, não tinha mais como correr atrás dele. O taxista está afastado, um grande prejuízo para ele. Você sai na rua, te rouba, você vai trabalhar, te rouba. Então, no nosso ponto mesmo, ontem depois de mim, 2 horas depois de mim, roubaram outro taxista. Os taxistas denunciam. Há um grupo aqui na cidade de 5 menores de idade que sempre praticam os assaltos. Eles sempre são apreendidos, mas nunca ficam em um centro de reabilitação. Outro problema também é que sempre nas saídas de festas, esses profissionais são abordados e roubados por vários bandidos. A gente vai fazer a festa mais agitado, né? Eles aproveitam e se aproximam disso. Casos de assaltos a taxistas na região estão crescendo. José Campidelli, de 92 anos, foi assassinado de forma cruel. Depois de fazer uma corrida, ele foi morto por um adolescente de 14 anos. Você vem guardar o carro de noite, eu trabalho de madrugada. Todo dia eu fico com medo de guardar o carro aqui em casa. De medo de ser assaltado.
A Polícia Militar apertou o cerco contra o tráfico de drogas no bairro Serra Verde, região de Venda Nova, em BH. 3 pessoas foram presas. 48 pinos de cocaína prontos para venda, um saco cheio de embalagens para drogas e uma pistola .40 de uso restrito das forças de segurança. Segundo a PM, o material estava na laje da casa onde este homem de 28 anos foi preso. Maxwell da Silva Pereira já tem ficha criminal por envolvimento com o tráfico. Além dele, também foram presos o Ellerson Almeida Costa e o Wesley Pereira Amorim, que, segundo militares, estavam com 5 buchas de maconha. Um outro homem foi levado para a central de flagrantes como usuário de drogas. 117 militares participaram da operação, que aconteceu no Morro do Borel. O objetivo lá é que o tráfico de drogas cesse naquele local e o ponto principal é proporcionar para a comunidade lá um ambiente tranquilo e ordeiro. Um carregamento de drogas feito do Mato Grosso do Sul com destino à Bahia foi interceptado pela Polícia Mineira no Triângulo. 2 pessoas acabaram presas. O carro com placas de Campo Grande era seguido por policiais civis à paisana desde o município de Conceição das Alagoas, no Triângulo. Na MG 427, a 20 quilômetros de Uberaba, o veículo foi cercado. Durante a revista, os policiais encontraram cerca de 20 quilos de pasta base de cocaína e crack, escondidos numa mala. Constantemente a gente está vigiando a nossa região aqui para evitar a entrada de bandido perigoso, gente que está correndo da repressão lá fora dos outros estados e também a travessia de droga para outros estados. Fábio Santos Porto, de 37 anos, e Cláudio Santos de Souza, de 27, foram presos em flagrante. Eles disseram à polícia que a droga seria levada do Mato Grosso do Sul para a cidade de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Os suspeitos afirmaram também que receberam R$8 mil para fazer o transporte ilegal. Uma família de ciganos foi detida suspeita de ter sequestrado uma menina de 11 anos. A criança pertence a outro grupo nômade em Bambuí, no centro-oeste de Minas. Os ciganos xingaram, fizeram ameaças e essa jovem de 17 anos resolveu falar. Você pode perguntar a ela veio porque ela quis, ninguém mandou. Durante a conversa, a cigana deu várias cotoveladas na mãe. Toda essa agitação aconteceu porque ela, o irmão, mãe e pai foram detidos suspeitos de participar do sequestro de uma criança de 11 anos na segunda-feira passada em Bambuí. A criança ficou sem contato com os pais durante 5 dias e neste tempo passou por várias cidades como Iguatã. A polícia tentou abordar a família, que conseguiu fugir. Os ciganos foram presos na rodoviária de Itaúna e, segundo a polícia, reagiram à prisão. Você pode olhar o nome dela, conferir com o meu, que ela é minha prima, ela veio porque quis. Ninguém sequestrou ela veio porque ela quis. Cigano, casa com 12 até 11 anos. Ela estava namorando com meu irmão, que tinha 13 anos. Aí ela pegou e gostou do meu irmão, foi embora com meu irmão. Tava namorando com meu irmão, entendeu? O menino queria ficar comigo, aí eu queria também, né? Foi embora. Pronto. Aí ninguém me obrigou, não. Ainda segundo a polícia, a família cigana é problemática. O pai tem mandado de prisão em aberto e a mãe já foi presa por estelionato. Aqui em Itaúna, os filhos do casal vão responder por resistência à prisão e desacato. Mesmo com as ocorrências envolvendo a família, a garota disse que espera se casar com o jovem e voltar a viver com a família dele. Você quer viver com estes ciganos que estão aqui presos hoje? Uhum. A falta de investimentos e de médicos especialistas deixa pacientes na fila para fazer cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. A dificuldade de acesso é o principal motivo de ações na Justiça. O problema é que a liberação de uma vaga pode demorar muito, mesmo em casos de urgência. Há cerca de 2 semanas, Hélio Ferreira Rezende, de 54 anos, está internado na UTI do Hospital Regional de Betim. Ele sofreu um acidente de carro na Serra de Igarapé. Fraturou a coluna em 3 partes e precisa ser transferido para um hospital especializado em cirurgia ortopédica. Ele não está podendo esperar mais nem um dia e cada dia que passa piorando. Sem respostas e com medo do irmão piorar, eles já procuraram até o Ministério Público. Tem 20 pessoas no João 23 na frente dele. Como que vai esperar 20 pessoas? De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a regulação de leitos no estado é feita pelo SUS Fácil, o software que seleciona por método de prioridade os casos mais urgentes.
anos. Em Minas Gerais são oferecidos cerca de 42 mil leitos e em 2013, 1.200.000 pessoas foram hospitalizadas. Se o sistema trabalha com prioridades e, segundo a Secretaria, quando necessário, a compra de leitos na rede privada, então por que ainda existem muitos pacientes à espera de uma transferência? De acordo com o coordenador estadual de regulação, isso ocorre por falta de leitos para atender os casos de média e alta complexidade. O que limita, o acesso, sem dúvida nenhuma, é a restrição orçamentária. Para ele, o problema também passa pela falta de alguns profissionais. Algumas especialidades médicas, elas não têm grande disponibilidade no sistema, né? Então, a gente não tem um número suficiente de intensivistas, por exemplo. Se eu quiser abrir um CTI hoje, eu dificilmente vou ter plantonista para ocupar essa coisa. Confira agora o que prevêem os meteorologistas para esta terça-feira em Minas. O céu fica parcialmente nublado e há possibilidade de chuva no sul, Zona da Mata e Triângulo. Nas outras regiões, as nuvens aumentam. Não chove. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 30 graus. A temperatura vai de 19 a 29 em Araxá. De 19 a 27 graus em Poços de Caldas. Varia entre 17 e 32 em Capelinha. E em Juiz de Fora, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Novembro é dedicado às campanhas de prevenção contra o câncer de próstata, como nós mostramos aqui na sexta-feira passada. O mês também foi escolhido para alertar sobre o diagnóstico precoce do câncer infantil. Uma boa oportunidade para pais, professores e profissionais da saúde darem mais atenção aos sinais e sintomas da doença nas crianças. Um gesto de amor, coragem e de solidariedade às crianças vítimas de câncer. Esta médica oncologista surpreendeu e emocionou ao raspar os cabelos no lançamento da campanha de combate à doença Novembro Dourado. É o desapego das coisas, é o desapego do preconceito, é não se importar com aquilo que os outros leem, né? O que importa é o que a gente vive. A pequena Vanessa faz quimioterapia a cada 20 dias. Os primeiros sinais da leucemia apareceram há 2 anos. Manchas roxas pelo corpo e fraqueza. Ter um diagnóstico é muito difícil, mas você tem que segurar na mão de Deus e de qualquer jeito ir. Curiosa e vaidosa, a garotinha de 6 anos disse que quer ser cabeleireira. E o maior sonho dela... que o meu tratamento acaba. Entre os padrinhos da campanha, os jogadores do Cruzeiro, William e Dagoberto. Eu fiquei muito feliz e vendo o projeto, vendo esse trabalho que eles estão fazendo, acho que é brilhante. 12 mil novos casos de câncer infantil devem ser registrados no país até o fim deste ano. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a doença é a que mais mata crianças no país. A importância do diagnóstico precoce é a gente conseguir melhorar as chances de cura da criança, melhorando o prognóstico dela. A gente consegue mais de 70% de cura. Vamos ajudar. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Que bom que você começou mais uma semana com a gente, né? Se quiser, mande mensagens para mim pelas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Boa noite para você e até amanhã às 6h45. Tchau.